Oi pessoal, vamos continuar a falar um pouquinho sobre a relação entre o desenvolvimento das comunidades humanas e sua saúde. Como vimos no último vídeo, o fato de termos um cérebro desenvolvido e com a revolução cognitiva que aconteceu possivelmente 70 mil anos antes de Cristo, o homem adquiriu habilidades de fazer novas conexões e, frente a situações de necessidade, começou a domesticar animais e cultivar alimentos e poder produzir localmente a comida que necessitava. Bom, isso faz uma transferência do padrão habitual das comunidades humanas, que eram de caçadores-coletores, e os transformam em agricultores. Mais alimento permitia alimentar mais pessoas. Ou seja, as comunidades podiam crescer, saindo dos seus números de dezenas e passando a poder atingir a casa dos milhares. Só que esse sistema de provimento de alimentação teve consigo a perda da diversidade de alimentos que os caçadores-coletores possuíam. Eles viviam, comiam o que encontravam, então a variedade era maior. Enquanto isso, nós tínhamos poucas espécies de vegetais, principalmente trigo, milho, mandioca, e dependendo de onde se estava, você tinha um alimento predominante da base alimentar. Além disso, ficar fixo em cidades que começaram a surgir possivelmente há cerca de 10 a 12 mil anos atrás, fazia com que mais pessoas convivessem num espaço menor, criando um problema de saneamento. Além disso, houve a necessidade de mudar a gestão para manter a coesão daquela comunidade. Quando se tinha dezenas de pessoas, dava para conversar um com o outro. Quando você começa a ter milhares, você necessita de outras forças de coesão. E a capacidade humana também criou, junto com a agricultura e esse grande número de pessoas, valores simbólicos, como religião, como o conceito de pátria ou nação, que fazem com que as pessoas se tornem coesas por uma ideia abstrata, mais do que por uma necessidade objetiva de manutenção de vida. Hoje, se você torce para um time de futebol, você mantém uma comunidade, uma certa coesão, simplesmente por uma figura de esporte. E assim aconteceu. Surgiram então pessoas políticos, surgiram pregadores, surgiram sacerdotes e outras estruturas que pressupunham uma atividade hierárquica. Ou seja, quem dominava a linguagem e os símbolos também ganhava poder, que pode ser exercido então pela força de um ser divino ou pela força das armas. Bom, começa então a se criar as bases da desigualdade entre as pessoas, de uma sociedade mais, digamos, equalitária como nos caçadores-coletores, passamos a ter uma sociedade fixa, hierárquica e enclausurada dentro de uma cidade que às vezes tinha que se fortificar, dado que você possuía bens, campos de cultivo, animais, e você também tinha que estocar alimentos. Ganhamos então um excesso de produção que serviu para alimentar essa cadeia de hierarquia. E ao mesmo tempo veio conosco, além da desigualdade, o sentimento de futuro. Os nossos antepassados caçadores-coletores, eles se ocupavam com conseguir a comida para aquele dia. Já um povo que produz o seu alimento, você começa a se precaver, começa a se imaginar se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se vai ter uma praga, se não vai ter outra praga, e você precisa então criar estoques. E esses estoques então começam a fazer com que a gente acumule bens, e com isso essa distribuição de bens
passa a ser desigual, como desigual foi a saúde das pessoas. Bom, quando você tem uma sociedade bastante grande, existe o risco da contagiosidade, tanto pela proximidade das pessoas, como pelas baixas condições de saneamento. Contaminação das águas por esgoto, trazendo consigo entre o vírus, o vibrião colérico, as salmonelas, eram causadores de adoecimento e diarreias. As pestes tiveram espaço. Então, os surtos de doenças infecciosas que não existiam, as epidemias na sociedade de caçadores-coletores, porque eram grupos pequenos, passaram a caminhar pelas ruas da cidade. A peste negra, por exemplo, que caminhou, que era também transportada vindo do Oriente através do comércio do Mediterrâneo, ela começa a chegar na Europa e com isso você tem a Yersinia pestis, o agente, hospedada num roedor. Havia vetores, tanto pulgas quanto piolhos, e também a transmissão direta entre pessoas. Vinham as febres, dizimava-se uma parte importante da população e os sobreviventes eram os resistentes. Então, cada 20, 30 anos, você tinha que esperar um novo surto, depois de algumas décadas, para que houvesse um número suficiente de pessoas vulneráveis. E assim se repetiam em ciclos essas febres. Essas febres reforçam também o divino, porque muitas vezes foram interpretadas como castigos de Deus. Aliás, isso está presente na história. Se você for ver as pragas do Egito, é um manual de moléstias infecciosas. A peste era o motivo da cólera divina. A lepra era um estigma, que era, digamos, objeto de uma separação das pessoas do seu meio. Até recentemente, a AIDS, a peste gay, quer dizer, essa ideia de que as doenças são fruto de uma manifestação punitiva dos deuses, também foi criada nas cidades. É um sistema complexo. Vamos pegar, por exemplo, Roma, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, que sem esgoto, sem esgotamento sanitário. Lá talvez exista em Roma o mais preservado exemplo de sistema de esgotamento sanitário urbano, que é a cloaca máxima, que jogava esgoto in natura no Tibre. O esgoto in natura, como a gente faz até hoje. O esgoto in natura eutrofizou os pântanos ao redor do rio, havia um cheiro ruim, a inalação desse miasma, dessa emanação do pântano, provocava a doença do pântano, que em latim era impaludismo, e que no italiano antigo ficou a doença do ar ruim, ou a malária. A malária, então, ela dizimava. Estima-se que em Roma, quando você vai analisar os esqueletos presentes nas catacumbas romanas, era possível identificar evidências do plasmódio da malária em quase 20% das ossadas. Havia uma malária crônica e endêmica em Roma. As pessoas, por isso, outra coisa paradoxal foi que as pessoas que tinham mutações na molécula da hemoglobina, por exemplo, na anemia falciforme, onde você tem uma troca de valina por lisina na molécula da hemoglobina, que dá uma instabilidade na conformação da molécula, criando então uma hemácia que se deforma, mas ao mesmo tempo essa genética, essa alteração molecular da hemoglobina fazia com que a hemácia fosse mais resistente à invasão do plasmódio da malária. Então era vantajoso você ser heterozigoto, você ter uma dos seus genes exprimindo essa alteração da hemoglobina, fazendo com que as pessoas com o gene da anemia falciforme sobrevivessem mais aos surtos de malária. Isso explica por que a anemia falciforme, a talassemia, essas anemias familiares e de natureza genética são muito mais frequentes nas populações do Mediterrâneo. Febres continuaram e a medicina pouco podia fazer por elas.
mas teve dois desenvolvimentos importantes. O primeiro foi quando John Snow, na metade do século XIX, ao detectar um surto de cólera em Londres, ele mapeia os casos e percebe que eles estão ao redor de um poço. Fecha o poço e acaba o surto de cólera. Provavelmente um portador são das colônias britânicas trouxe o vibrião colérico para dentro da Broad Street. E funda com isso a epidemiologia, antes de saber o que era bactéria. Nós aprendemos também no século XIX que nós, profissionais da medicina, também causávamos febres, como o caso da febre puerperal, que Samuel Weiss mostra que quem fazia morrer as mais gestantes na ala dos médicos da maternidade de Viena eram os próprios médicos que faziam autópsias das pacientes com febre puerperal e iam examinar as pacientes depois. Ele modificou as práticas, obrigou a troca de roupa, a lavagem de mãos, caiu a mortalidade, mas perdeu o emprego, perdeu a credibilidade porque os médicos se recusaram a aceitar que eles eram promotores de doença. Ele é excluído da Sociedade Médica de Viena, volta para Budapeste, na sua cidade natal, tenta implantar os mesmos métodos, também é ridicularizado, perde a razão e morre louco num hospício. A coisa começa a mudar quando o Pasteur desenvolve a vacina para antrax e chama de vacina em homenagem a Jenner. Jenner foi um médico que no século XVIII trabalhava numa região do campo de leiteiro inglês e percebeu que as ordenhadoras de vacas não tinham varíola, porque existe uma forma, varíola minor, da vaca que promove pústulas na vaca, mas não provoca doença em humanos. Ao perceber isso, ele usa uma prática antiga do Oriente, que era escarificar as pústulas das vacas nas pessoas e fazer com isso a sua prevenção. Aliás, o primeiro estudo é impressionante. Uma mãe leva seu filho muito frágil na vigência de um surto de varíola e pede para Jenner fazer a variolização. Ele faz, inocula a criança com o líquido da ferida das pústulas de vaca e 15 dias depois ele injeta o vírus da varíola humana e a criança não morre. Ele foi bem na primeira parte, na segunda ele flertou com a tragédia. A vacinação, a descoberta que o saneamento das águas e também a infecção hospitalar, esses três fatos, e além disso a identificação de bactérias e elementos menores que bactérias, que foram depois interpretados como vírus, permitiram que se desenvolvessem novas alternativas. A mais simples era pegar uma bactéria ou um vírus e cultivá-lo em meio de cultura, de tal forma que ele não precisasse ficar muito agressivo, porque ele tinha era muito fácil para ele sobreviver. Então, tanto aquela bactéria quanto o vírus, eles desmontam o sistema de invasão celular e se tornam então atenuados. E essas bactérias e vírus atenuados eram a base das vacinas, como por exemplo da vacina da febre amarela, que até hoje não é produzida com vírus morto, mas por vírus atenuado, o que pode levar que alguns casos muito raros de pessoas vacinadas tenham doença mesmo com o vírus atenuado. Bom, nós imaginávamos então que vírus e as doenças, as febres seriam resolvidas com vacinas, com soros, com saneamento, como exemplo clássico da revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, com o sanitarismo. Havia uma esperança que isso acontecesse, que foi reforçada com a descoberta do primeiro antibiótico, que Fleming, em Londres, ele observa que um fungo impede a contaminação de placas de cultura por bactérias, e alguns anos mais tarde, Florey e Shen, que estavam em Oxford, leem esse artigo e os três produzem a vacina, a penicilina, que foi produzida em larga escala por causa da Segunda Guerra Mundial e se torna então uma esperança para que não se morresse mais de febre.
A esperança era tanta que até o Prêmio Nobel de Medicina em 1948 foi dado ao descobridor do DDT, porque de um lado ele prometia acabar com as pragas da lavoura, ou seja, acabar com a fome, e matando mosquitos ele acabaria com a malária. Infelizmente isso não acontece. Mesmo no século XXI, nós ainda continuamos jogando esgoto in natura nos rios, fazendo pessoas conviverem em níveis medievais de saneamento, onde proliferam os ratos, as águas são contaminadas por esgoto e proliferam mosquitos. Há também o uso indiscriminado do solo invadindo as franjas das florestas, então doenças que circulavam no meio silvestre são trazidas para dentro das cidades. A febre amarela silvestre é um exemplo disso. Vai lá, alguém grila uma terra, você invade um território de manancial ou de reserva florestal, vem o Estado e legaliza e expõe as pessoas a esse risco sem uma barreira sanitária de separação entre o meio silvestre e o meio urbano. A própria leishmaniose, que é uma doença causada por um protozoário e que era a úlcera de Bauru, que a gente chamava, a leishmaniose cutânea, era um produto, à medida que a fronteira agrícola ia invadindo as florestas, as pessoas pegavam a leishmania que estava em alguns roedores, alguns reservatórios da floresta e eram picadas por mosquitos que transmitiam e desenvolviam a leishmaniose. Hoje a leishmaniose pulou dos animais silvestres para o cachorro urbano e ela está começando a voltar para as grandes cidades. Soma-se a isso que o mundo ficou mais rápido. A pandemia de gripe de influenza do início do século XX, da gripe espanhola, que aliás não é espanhola, ela começa num quartel americano, esse surto, essa mutação do vírus da gripe, e esses soldados embarcam para a Europa levando consigo o vírus. A influenza matou quase tanto quanto as armas na Primeira Guerra Mundial, mas como era estado de guerra não se podia divulgar isso nos jornais. Como a Espanha não estava em guerra, a Espanha notificava essa doença e por isso que a gripe ficou gripe espanhola, um fake news já de mais de 100 anos. Para a influenza, essa mutação do vírus da gripe se tornar uma epidemia global, uma pandemia, melhor dizendo, global, foram necessários 5 a 7 anos para que você saísse do continente europeu e invadisse o resto do mundo. Hoje não. Quando um vírus sai de uma galinha ou de um porco, a gripe aviária e a gripe suína, e contamina o seu tratador, e em questão de meses ela se torna global, porque além dos mosquitos, além do contato interpessoal, nós temos o transporte transatlântico ou transcontinental por aviões. Nós já temos hoje o vírus da febre do Nilo no Brasil, o maiaro africano e asiático também já atravessou o continente, já está na América do Sul, e com isso existe então uma recrudescência das doenças infecciosas. Bom, essa é a ideia. Quando eu estudei medicina, eu achava que as febres teriam um controle, mas isso está longe de acontecer. Ainda, nos dias de hoje, mais de 30% das mortes do mundo são causadas por agentes infecciosos. E desses, uma parte significativa são causadas pelas epizootias, ou seja, o aparecimento de doenças que circulam no meio silvestre e que chegam nas cidades por força da invasão urbana de áreas que deveriam ser preservadas. Bom, eu espero que você tenha gostado e depois nós vamos falar da próxima vez sobre as doenças crônicas não transmissíveis, as novas epidemias urbanas. Muito obrigado.